Hoje, no século XXI, é uma questão de prioridade máxima que muitas pessoas hoje possam retornar à sensatez, para que se purifiquem dos erros. Erros que são coisas inconvenientes. São coisas que não podem fazer com que o ser humano pratique coisas erradas. Porque essas coisas erradas, elas contribuem para que a pessoa possa até ser presa, digamos assim. Então, isso é muito ruim. E é por isso que esses erros têm que ser purificados. As pessoas têm que se purificar desses erros. E começar a acertar, para que no presente século ela possa conseguir viver de forma sensata, justa e piedosa todos os dias de sua vida, sendo irrepreensível, não tendo mácula ou dolo algum, não tendo nenhuma indignidade que alguém possa dizer a respeito dela, porque o procedimento dela é exemplar, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, isso tem que ser algo que tem que ser feito mesmo. A pessoa tem que ter essa responsabilidade, essa seriedade de fazer isso, para que tenha uma vida exemplar diante da opinião pública, diante de todos. Porque se você e eu começarmos a praticar coisas erradas, inconvenientes, sujas, coisas que são verdadeiras porcarias, digamos assim, coisas que são imundas, como será o mundo de forma geral se a população de forma geral começar a praticar isso aí, sem impedimento algum? O mundo será um caos nocivo, terrível, que não pode ser algo que a gente possa aprovar. Possa ver muitas coisas erradas sendo praticadas e nós aceitamos isso numa boa, toleramos de boa mente, participamos, somos cúmplices desses erros. Aplaudimos, comemoramos os resultados dos erros que nós mesmos praticamos. Será que é certo viver assim em um mundo? Não, é totalmente errado. É preciso ter ética, moral, é preciso ter civilidade da parte de todo ser humano, para que o mundo inteiro possa sentir o efeito disso, pela prática de quem decide firmemente viver assim. Então, é preciso que se entenda isso, porque tanto você como eu somos pessoas racionais, nós conseguimos pensar, nós conseguimos refletir, nós conseguimos concluir as coisas, chegar a uma conclusão lógica. Nós conseguimos discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. De forma que, ao concluirmos isso, devemos praticar o que é bom, o que é justo, o que é agradável, e não coisas contrárias a essa. Não podemos ter esse estímulo para praticar coisas erradas. Não existe nenhuma razão pela qual devemos fazer isso, porque pela nossa sensatez já conseguimos discernir que isso é errado. Vai prejudicar outras pessoas e até a nós mesmos. Então, tem que existir um consenso unânime na humanidade, um senso comum perfeito, para que essas coisas erradas possam deixar de serem praticadas pelas pessoas. Não podemos maquinar o mal e dar lugar a esse mal, que nós mesmos maquinamos e praticarmos ele deliberadamente contra outras pessoas. Não é assim que o ser humano deve conviver uns com os outros. Por isso é necessário cortar esse mal pela raiz. Como? Vencendo esse mal com o bem, com a prática do bem, constante.
baseada no amor, baseada em algo justo, porque você e eu devemos ser justos em todo o tempo, para que assim os resultados disso possam ser reproduzidos na humanidade inteira, trazendo paz, harmonia, não trazendo guerra ou ódio ou perseguição, como hoje muito se vê por aí. Porque a mente de muitas pessoas está cauterizada no erro. E quando a mente humana é cauterizada nesse erro, ela insiste nesse erro, ela pratica esse erro contra outras pessoas. E às vezes mutuamente. Então, isso é um absurdo, insensato, que não pode existir nem da sua parte para comigo, nem da minha parte para com você em tempo algum. Não é assim que o ser humano deve conviver uns com os outros. Conviver assim é algo errado, é algo perverso, é algo maligno. E você e eu não podemos participar dessas coisas. Em tempo algum. Nós não podemos ser escravizados por essas coisas em tempo algum. Não podemos deixar que essas coisas possam nos levar a viver uma vida que sejamos inimigos do bem e amigos do mal. Isso é uma perversidade que nós não podemos cometer uns com os outros em tempo algum. Então é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque se a humanidade continuar desse jeito, pouco a pouco ela vai se extinguir, digamos assim. Porque as divisões que as pessoas criam, isso, de certa forma, traz o maior resultado do mundo. Para as pessoas de forma geral. Então, é preciso parar com esses erros. E a única maneira de parar com esses erros é se purificando deles e retornando à sensatez. Você tem que viver de forma sensata. Eu tenho que viver de forma sensata. A nossa sensatez tem que ser boa para ambas as partes. Isso sim é um ser humano que tem sensatez. Então, é preciso se curar do mal da insensatez. Insensatez não produz nada de bom. Só produz coisas más, terríveis. E não é isso que deve existir entre os seres humanos em tempo algum. Então, o ser humano que retorna à sensatez, ele começa a pensar de forma equilibrada, justa, de forma perfeita, como deve ser de fato e de verdade na prática. Para que a nossa prática seja algo bom para a humanidade de forma geral. É isso que tem que acontecer. Não podemos ser pessoas, como é que posso dizer, pessoas bárbaras, pessoas sem equilíbrio, pessoas violentas, maldosas, pessoas que praticam mal e não têm afeição natural nenhuma. Não podemos ter ódio em tempo algum. Essas coisas erradas essas coisas erradas não podem ser praticadas por ninguém em tempo algum. O que devemos praticar é o bem constantemente. Então, isso vale a pena. Então é preciso que nós entendamos isso. Porque o ser humano tem a capacidade, pela sua sensatez, de raciocinar para que ele chegue à conclusão que deve praticar algo bom, algo certo. Isso tem que ser feito com eficiência, com responsabilidade, com seriedade da parte de todas as pessoas. O ponto principal, o valor principal que deve estar em nossa sensatez é o amor. Isso sim vai promover muitas coisas boas. Porque quem ama não vai querer o mal de ninguém em tempo algum.
Então, o amor tem que estar em sua sensatez e na minha sensatez também. É preciso que isso aconteça. Os bons valores éticos e morais devem ser praticados dia após dia. Nós devemos nos exercitar nisso. Temos que ser exercitados nessas práticas, para que essas práticas possam promover um bem social para a humanidade inteira. É assim que tem que ser. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. O ensinamento dele, de forma sensata, parte desses princípios elementares, básicos, que devemos colocar em evidência pela nossa prática, dia após dia. Nós devemos estar satisfeitos em fazer isso. Devemos ter alegria em fazer isso. Devemos ter prazer em fazer isso. Constantemente. Seja constante o amor em cada prática que o ser humano fizer. Todos os atos que as pessoas praticarem têm que ser feitos em amor. É assim que tem que ser. Porque quem faz isso com seriedade vai colher bons resultados. Isso é que é importante. Então, é preciso ter prioridade para fazermos isso. Retornarmos à sensatez é preciso sim. A pessoa tem que entender isso. Porque é melhor viver com a sensatez do que com insensatez. Nenhum ser humano pode viver com esse propósito da insensatez. Ele tem que se purificar dessa insensatez para retornar à sensatez. Isso sim é saudável para o ser humano, de forma geral. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. É preciso que isso aconteça de forma efetiva, porque as ações praticadas pela sensatez da pessoa vai resultar em algo saudável e bom para as pessoas de forma geral. Então é preciso que se entenda isso. Essa é a verdade comum para você e para mim, que deve ser partilhada com todos. Todos têm que praticar isso. Porque assim é que a humanidade vai se curar de muitos males. Porque todos esses males insensatos têm que ser destruídos para sempre, para que eles nunca mais possam existir. Então, essa tem que ser a prioridade do ser humano hoje. Ele tem que fazer isso. Ele tem que buscar isso, ele tem que se empenhar em fazer isso. Por isso eu quero encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que façam isso mesmo. Contribuam para que isso aconteça. Façam alguma coisa. Tomem uma atitude para que essa atitude sensata possa promover as coisas boas entre as pessoas. Então isso tem que acontecer. Nós devemos fazer isso. E temos que começar agora. Então, eu espero que isso aconteça. Para que, assim, o bem possa prevalecer contra o mal. É isso que deve ser importante. Nós devemos entender isso hoje. Para que assim possamos viver uma vida saudável. Uma humanidade saudável. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para as pessoas hoje. Para que as pessoas hoje possam ter essa conclusão perfeita a respeito disso. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.